Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. CVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Atingimos o nosso objetivo dos 10 mil inscritos, já chegamos a 11, na verdade 11.200, 11.251. E a gente pretende continuar crescendo aí, 12 mil, 15 mil, quem sabe aí 50 mil inscritos. Quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro. Se estiver gostando do canal e quiser nos apoiar financeiramente, clique no botão azul de Seja Membro. O plano inicial é a partir de 10 centavos por dia. E com isso, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Desde já, agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Eu comecei os estudos para tirar a certificação CEA. Essa certificação é cara, mas caso vocês queiram nos ajudar, a gente se torna um profissional do mercado e pode inclusive fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já eu agradeço imensamente por todas as colaborações aí. Nós temos 2 canais secundários e o nosso objetivo é tentar monetizar esses canais. A Mudicas a gente pretende chegar a 1.000 inscritos. A Mufiagro chegamos a 1.000 inscritos, então a gente precisa bater lá 4.000 horas. Acho que já está em 3.200, 3.300, uma coisa assim. Obrigado novamente, tá? Por ajudar os canais aí, obrigado mesmo. E no caso do canal Amufiagro, é também um aviso. Agradecimento e aviso. Não vai mais ter vídeos de Amufiagro aqui no canal. Então, inclusive essa semana, todos os vídeos de Fiagro somente foram postados no canal Amufiagros. Se você quiser saber sobre Fiagro, vá lá nesse canal para você se informar. Vamos lá, esse fundo imobiliário é um fundo de recebíveis, é um fundo de papel. É um fundo que foi lançado no mês 9 de 2019, é um fundo de base 100. VBI é a gestora. Ele é de títulos e valores imobiliários, ele tem uma liquidez muito boa ali de 2,5 milhões quase 2 milhões e 500 por dia, então altíssima liquidez. Nota 4 de 5 pelos usuários, faz parte do IFIX com 1,07% e conta ali com pouco mais de 11 milhões de cotas. Em termos de PVP, atualmente vários fundos de papel, na verdade o mercado, né, vem sofrendo muito, então esse fundo está depreciado, está sendo negociado a um PVP de 0,91, é algo que você não via tão cedo no mercado, tá? O que isso aqui representa? O que isso significa? Um fundo hoje está com 9% de desconto. É um fundo que vale 1 bilhão e 97 milhões e o mercado está aceitando pagar apenas 999 milhões, quase 1 bilhão aí. Então, um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 99 e o mercado está aceitando pagar ali R$90, entre aspas, né? R$90 raso. Tendo junho como referência, é um fundo ali que atingiu 63 mil cotistas. Nesse próximo slide a gente vê as negociações do fundo. Então, atualmente, 91, mínima de 90, máxima de 102 no último ano. E vamos traçar aqui a linha dos R$100. Então, vamos traçar R$100 aqui, que seria mais ou menos o VP do fundo. Esse fundo vem a mercado no ano em que o mercado estava eufórico. Ele chega a pegar parte da euforia de mercado na época. Então ele é lançado a 100, mas chega a atingir 114, 123 reais, recua, lateraliza-se aí mais ou menos 105 reais, só que vê a situação pandêmica, março de 2020, joga as cotas para 67 reais na época. O fundo se recupera não rapidamente, mas aos poucos. Então, depois do fundo 67, ele bate 77, depois 88 reais, e aí ele vem numa ascendente, e aí começa a ser negociado próximo ao seu VP. Durante o início de 2021, o fundo chega a atingir ali próximo de 110 reais. E de lá para cá, é um fundo que orbitou com pouca oscilação frente ao que a gente vê no mercado. Então ele ficou bem lateralizado aqui. E esse tipo de situação é um pouco característica de fundos um pouco mais seguros, como o CPTS, esse fundo aqui, o RSR, o AFHY, apesar de pouco histórico. Esses fundos de médio risco, eles costumam oscilar menos. Então, lá em novembro, que foi um momento assim que caiu muitos fundos, esse fundo, entre aspas, sofreu menos. Lá em novembro, ó, ele chegou a ser negociado ali a próximo de 94 reais. Ficou lateralizado durante um bom período e agora você vê assim, essa queda bem gritante aqui recentemente.
Por que que está acontecendo essa queda gritante? Porque provavelmente os fundos de papel, principalmente os indexados a IPCA, devem entregar rendimentos menores. Já começamos com entregas menores, tá? E aí isso tá tendo uma fuga. Ai, ai. Gente, olha só, deixa eu explicar um negócio. Eu não sou senhor da verdade, eu não sou melhor do que qualquer um, mas geralmente quando você faz movimentos contra a manada, quando você faz movimentos contra o fluxo, geralmente é o momento que você encontra oportunidade. Um tempo atrás, quando o papel estava pagando muito, talvez, ao invés de você correr para os papéis que estavam com ágio mais caro do que valiam, talvez compensava você se posicionar em tijolos. A manada estava indo para papéis, mas talvez tijolos seria a sua melhor marcação, posição. Agora, tijolos já... Nossa, vários e vários fundos já perderam algum entre aspas, assim, o ponto de entrada, entende? Aí agora as pessoas estão indo para tijolo. Agora, poxa, eu gosto de andar contra o fluxo. Já que a maioria está indo para tijolos, na minha opinião, agora é melhor ir para papéis. Papéis com desconto é muito mais concreto, muito mais assertivo que um papel vai voltar ao seu VP, né, um bom papel de um fundo de papel, do que fundos de tijolos. Bons fundos de tijolos não dependem só deles para voltar ao VP. Já um fundo de papel, ora, basta que ele volte a pagar bem. E como é que ele vai pagar bem? Basta que a inflação, entre aspas, volte à normalidade de Brasil. Eu não gosto dessa situação exagerada. Inflação aí ao mês de 0,8, de 1,5, 1,7 igual aconteceu, não. Mas uma inflação de 0,5, 0,6, de 0,4 é uma inflação, entre aspas, controlada. A inflação, né, isso histórico, tá? A média do Brasil é de 6%. Então, uma inflação de 6% vai ser algo ali de mais ou menos 0,40 e pouco, tal. Isso, entre aspas, é a normalidade, tá? Então, enfim. Virando a página aqui, a gente vê o histórico de distribuição do fundo. Então, a gente vê que não é um fundo dos mais agressivos, que ele sempre entregou por volta de R$1. As entregas dele estavam mais ou menos na faixa aqui, ó, de R$1, R$1,10. Na verdade, isso aqui é a faixa de R$1,10, né? Aqui é a faixa de R$1. Então, note que é um fundo que não tinha entregas bem agressivas. Tem os não recorrentes aqui, teve essas entregas mais agressivas aqui naquele momento em que a inflação estava altíssima, e agora o fundo dá uma recuada. Então, o último anúncio de dividendos agora, bem recente, anunciou R$1. Esse fundo já passou por 7 subscrições e a última ocorreu entre abril e maio desse corrente ano. Virando a página, a gente vê o seguinte: anúncios aqui, ó. 1,23, 1,12, que é mais ou menos a normalidade para mim, ó. 1,12, 1,50, 1,50, 1,30 e R$1. Dia 8 de agosto, para pagar no dia 15 de agosto, o fundo anunciou R$1. Na época, a cotação R$ 97,00, o que indicava um yield de 1,03. Como a cotação já ajustou para tentar ficar em torno desse 1,10% aqui, ó. Então, hoje, com a cotação de hoje, o fundo está entregando 1,10% de yield. Ele vem com 15,69% de yield acumulado, o que para mim, tendo em vista, na minha humilde opinião, a segurança que um fundo desse proporciona, para mim é um yield excelente. Um yield equiparado a fundo de alto risco. Então, eu estou, assim, super satisfeito com o fundo. Já adianto, eu sou meio que fanboy da VBI, gosto dos ativos da gestora. Esse aqui, o LVBI, o PVBI, para dizer que eu não gosto de todos, eu não tenho o RVBI e o EVBI, tá? Os de fundos do setor de varejo e de FOFs deles, mas os outros 3 aí, os 2 de tijolos e esse aqui eu gosto bastante. Aqui a gente vê que muitos institucionais possuem posição no fundo, CAFOF com quase 2%, o BCIA com 1,46%, o fundo da própria casa com 1%, e aí a gente vê vários e vários institucionais com posição no fundo. Virando a página aqui, o aviso, a VBI, não é que a Pátria comprou a VBI. A Pátria comprou uma participação de 50% da VBI. Deixa eu ver se aqui em algum momento fala sobre isso. Então hoje ela é sócia da VBI, mas ela comprou de forma a ela ter a maior participação, porque a VBI tem vários donos, né? Então a Pátria hoje é sócia majoritária da VBI. E para que a Pátria fez isso? Para que a VBI administre os ativos da Pátria. Apesar de, no nosso mercado imobiliário, a Pátria, entre aspas, tá, ter o fundo, o filme queimado, mas a Pátria ela tem muito dinheiro sobre a sua gestão. É uma empresa assim, muito forte, uma gestora muito forte. Só que em termos de administração de real estate aqui no Brasil, de tijolos mesmo, a VBI faz um excelente trabalho, mas excelente mesmo.
Então a Pátria decidiu, entre aspas, comprar a VBI para a VBI administrar os ativos. Só depois que a VBI já assumiu a Pátria, eles já conseguiram vender um imóvel lá, já está fazendo umas novas realocações e tudo. Então eu acho que a VBI vai sim fazer bons trabalhos nos ativos da Pátria aí. Inclusive, minha perspectiva era que a VBI incorporasse, se o caso, né, os ativos, tanto de tijolo quanto de logístico lá do Pátria. Enfim, que com isso, poxa, se você tá gastando dinheiro pagando para duas gestoras, cara, se tiver tudo num lugar só, você, entre aspas, já faz economia de gastos aí, né? Aqui eles falam um pouco do destaque do que é a Pátria. Novamente, para quem não conhece, no mercado global, no mercado aí, a Pátria tem muito, tem quase, e aqui, gente, quase 30, e não é bilhões de reais não, é de dólares, quase 30 bilhões de dólares. Aí você multiplica por 5, tá? Próximo de 150 bilhões de reais sobre gestão. É uma gigante a Pátria. Virando a página, aqui a gente já está dentro do portfólio da VBI, e enquanto alguns relatórios gerenciais, a gente tem que espremer para achar informações e tal, nos relatórios da CVBI, acontece o contrário. Eu tenho que selecionar o que eu vou trazer. Na minha humilde opinião, é um dos melhores relatórios do mercado, se não o melhor. É muito detalhado. Eles são muito detalhistas nas informações. E aí vai ter uma coisa no relatório para mim que é péssimo, e aí é todos os fundos deles, tá? Mas aí, assim, né? Eu vou ter a minha crítica em relação a isso. Mas é apenas a minha opinião. Não quer dizer que eu seja senhor da razão, não. Mas vamos lá, ó. Ponto positivo. 100% dos CRIs tem garantia imobiliária. Tem algum imóvel por trás. Ponto positivo. Carteira composta por ativos, ó, que oferece recomposição da inflação, remuneram mensalmente o investidor. Spread-alvo. Eles querem atingir de 3 a 4% de spread, ou seja, bater alguma coisa mais 3 a 4%. E aqui a gente vê o seguinte, ó, os ativos que eles investem: loteamento, residencial, shopping, outras cotas de FIIs, FDICs, escritórios, logísticos, consumo essencial e loteamentos. Aqui são segmentos nos quais ele investe. E aí, eles já têm algumas coisas a cumprir. Tem que cumprir esses critérios, tá? Então não é... Você já sabe antecipadamente qual a noção, onde que o gestor vai se posicionar. Para não acontecer, por exemplo, o mercado criticou muito a gestora Hectare, porque no HCTR, que era um fundo de CRI, de alto risco e tal, do nada eles viraram para começar a ter mais FII. Aí depois começaram a investir em ancorar ativos da própria casa, ativos que não geram rendimento, e o mercado não gostou disso. Aqui já está muito bem definido o que eles querem fazer. Ó, vamos lá. Diversificação por segmentos. Então esses são os segmentos nos quais ele vai investir. No máximo, 10% do PL do fundo por um ativo. Então eles já estão antecipando antes que não vai ter alta exposição, igual eu estou vendo em vários e vários fundos imobiliários. No máximo de 25% do PL para ativos de risco subordinados. Então a gente tem ativos de risco seniors, riscos mezaninos e de riscos subordinados. O máximo que a carteira do fundo pode ter é 25%, ou seja, ele não vai expor a risco demasiadamente o portfólio do fundo. Até 25% do PL alocado em uma única região metropolitana. Então, assim, com exceção de São Paulo, tá? Com exceção de São Paulo, fora do grande centro aí, do motor do país, do coração do país, se ele fosse expor em outras regiões, ele só pode chegar a 25%. Também é um ponto até interessante. E baixo risco na composição do portfólio. Então, são investimentos aí, ó, grade, né? São investimentos seguros. Investimentos, assim, que tem uma qualidade por trás. Aqui a gente vê a exposição do portfólio, já é uma exposição de âmbito nacional, né, com bastante exposições a diversas regiões. Qualquer coisa, você vai pausar o vídeo aqui e ver as regiões com maior concentração. Ó, Mato Grosso 11. Ele mudou aquilo que ele falou, que ele ia ter mais de 25%? Não, 11 é a maior exposição. Ó. DF 7,3%, Pará 6,3%, Tocantins 6%, nenhum lugar aí acima de 25%, exceto São Paulo, que aí São Paulo, segundo eles, pode chegar a 100%. Então, cumprindo o que está aí nos seus objetivos, né? Setores de atuação do fundo, vamos lá. Setor residencial, 24%. Loteamento, 19%. E aqui fica uma dica para quem faz relatórios com tonalidades de verde, com tonalidades de preto. Caramba, aqui você bate o olho e é impossível você se confundir, cara. É certeza que é aquilo, ó. Sabe? Então,
Perfeito, né? É excelente na minha opinião. 15% logístico. Continuando, 13% shopping, 8% educacional, 12% multipropriedade. Opa, multipropriedade, que é um setor arriscadíssimo, no máximo 12% do portfólio. Então, muito menos risco, né? Olha o inglês dele. Death care. Setor de cuidados, setor de varejo e setor de escritórios. Então, até aqui, excelente a carteira do fundo. E aqui está o meu ponto de crítica, o meu ponto que eu não gosto neles aqui, é o DRE do fundo. Inclusive, eu até falhei aqui, não trouxe para vocês as taxas cobradas pela gestora, já peço desculpa. Eu acho que o DRE deles deveria ser um pouquinho melhor, principalmente no tocante aqui, ó, a respeito das despesas, e aí não é uma falha só deles, é uma falha de várias gestoras. Deveria ter um destrinchamento dessas despesas para a gente saber certinho o que vai para o bolso do gestor. E aí isso aqui acontece em todos os fundos da casa. Além disso, eu gostaria que tivesse um histórico de 3 meses, dos 6 meses. Ele traz o histórico aqui dos últimos 12 meses. E por fim, também, que não é um defeito só deles, é de vários fundos imobiliários, eu gostaria de ver o que o fundo tem de total de reserva. Ele até fala, ó, reserva final em junho, 4,6 e 42 centavos. Será que o fundo tem até hoje? Aqui é 42 centavos usados, né? Quando que o fundo tem de reserva mesmo ou não? Não fica claro para mim, sabe? Eu acho que isso aqui deveria ser mais transparente. Todos os fundos deveriam trazer, olha, o fundo tem de reserva 30 centavos de reserva contábil. Ou seja, isso é só financeiro, talvez não vai entrar agora. O fundo tem 20 centavos de reserva caixa. Opa, tá lá parado, a qualquer momento ele pode distribuir. Eu gostaria que essas informações fossem mais transparentes, né? E eu não vejo essa transparência. Mas enfim, vamos lá ver o que as taxas representam. Lembrando que 15% é o máximo que eu acho aceitável. E, de novo, não é tudo isso aqui que vai para o bolso do gestor. Mas como, de uma certa forma, para mim, tá? Isso aqui é uma falha de transparência. A gente vai considerar esse valor aqui como sendo o total que o gestor recebe aí. Tá bom? Não é isso tudo, mas eu vou considerar como sendo tudo. E aí a gente vai ver o seguinte, 15% é o limite. Então a gente vai pegar 1, multiplicar por 100 e dividir por 13,30. A gente vê aqui as taxas cobradas, 1 vezes 100, dividido por 13,30. Estão ali em 7,51% em junho, bem abaixo dos 15%. E agora vamos ver no acumulado do tempo aí, ó, 11,5 vezes 100, dividido por 154. E aí nos últimos 12 meses, também ali 7,46%. No crivo de taxa, o fundo aí com taxas excelentes. São um dos poucos fundos do mercado que tem rating. Rating é uma classificação de risco, nem todos os fundos trazem. Eu não vejo isso aqui como sendo primordial, por quê? Às vezes o rating é feito pela própria gestora, às vezes o rating é caríssimo se você pagar uma empresa por fora para classificar por rating. Então, isso aqui para mim não é o de mais importante não. Mas, já que eles trazem, o que a gente vê nesse rating? Aqui, ó. Gente, até B+, para mim, já é algo muito bom. O B já é algo aceitável, mas B+, é algo muito bom. Depois de B+, ainda tem duplo B, triplo B e triplo B+. Então, o que a gente observa aqui, ó? Triplo B já é uma qualidade de crédito boa. Qualidade de crédito muito boa. Já começa a ser excelente, mais que excelente, top. Nossa, então a gente vê aqui. O crédito já é muito bom. Muito bom, todo o crédito da carteira. Pela classificação de rating. E ainda tem mais da metade do portfólio, no mínimo, um rating A. Se a gente somar todo o percentual aqui, ó, vai dar 10, 20, quase que 75% do portfólio aí, 76% do portfólio é um rating de altíssima qualidade. Então, mais ou menos 24, 25% do portfólio é um rating um pouco menor, mas ainda assim, triplo B é algo fora do normal. Outro ponto que me chama a atenção muito positivamente. 83% do portfólio é indexado a IPCA, 17% do portfólio é indexado a CDI, então ele tem exposição a CDI. Então ele, por um lado, vai perder agora que o IPCA está caindo, mas por outro lado ele vai manter e vai até subir porque está ganhando pelo CDI. Como o percentual é menor, e eu até gosto que seja menor, tá? Eu não gosto de exposição a CDI. Ah, mas agora o CDI vai pagar muito. Sim, eu tenho uns cálculos aí que eu faço para mim, tá? Eu vejo que, na minha opinião, o IPCA é superior ao CDI nos ganhos, assim. O IPCA e o CDI, no longo prazo, eles tendem a convergir. Por mais que um esteja acima, o outro esteja abaixo, eles vão conversando e eles tendem a convergir e chegar sempre ao mesmo ponto.
Agora, ativos indexados ao IPCA, ativos indexados ao CDI, eu vejo que geralmente o IPCA leva melhor. Depois, se for o caso, eu até explico melhor essa lógica. Eu prefiro indexados a IPCA. Enfim, o LTV médio da carteira, apesar de ser uma carteira de baixíssimo risco, ainda é um LTV ótimo. Porque a gente não costuma ver um LTV médio, tá? De 56% para carteira corporativa. Então o fundo consegue ainda, além de trazer ótimo crédito, ótimo rating, ótima qualidade, um LTV de 56. Amor, o que é LTV, pelo amor de Deus? LTV é do inglês, Low and to Value. Hoje eu tô em inglês-ístico. Low and to Value, basicamente o que eu tenho de garantia por trás do crédito emprestado. Então isso aqui, ó, é como se fosse a cada R$56 de dívida, o fundo tem 100 de garantias. Como nós não somos profissionais de mercado, a gente vai confiar nessa métrica, tá? A gente vai confiar que os cálculos foram feitos corretamente e tal, não tem muito o que a gente fazer. Mas, isso aqui é o seguinte, ele emprestou 56 e pegou uma garantia de 100. Se ocorrer alguma coisa, ele vai tentar, em última instância, vende essa história de 100 aqui e fica pro fundo aqui o restante. Só que às vezes você vai vender por 100, não consegue, vende por 90, por 80, por 70. Por isso que é interessante, quanto maior esse spread aqui, ó. Por isso que diz que se busca um LTV abaixo de 50. Mas para ativos corporativos, às vezes esse LTV orbita ali 60, 70, 80%. Então, é comum para corporativos ter ali 70, 80 reais de dívida para cada 100 de garantias. Em relação ao vencimento aqui, para mim, isso aqui não é tão relevante. Virando a página, a gente vê como que compõe o patrimônio do fundo. Então, o patrimônio do fundo hoje, em termos de milhões, tá? Ele vai ter ali, percentual primeiro, 85% em CRIs, 12% em FIIs e 3% em caixa. E aí, em termos de milhões, 131 milhões aplicados em FII, 952 milhões em CRI e 34 milhões em caixa, totalizando 1 bilhão 117 milhões. O fundo tem passivos, né? A distribuir 18 milhões aqui, mais um aqui e tal, 2%. Isso tira do ativo, sobra como patrimônio líquido quase que 1 bilhão e 100 milhões. 1 bilhão e 97 milhões é o PL do fundo. Ou seja, pelo relatório aqui, o fundo não tem alavancagem, ele não tem aquelas compromissadas. E aqui a gente vê os fundos imobiliários que ele tem na carteira. Também nenhum ativo com alta exposição. Já que ele não tem alta exposição, isso aqui eu não gosto. Mas ele tem um fundo da própria casa, VBI, Preferencial Renda, FII e tal, ó. Que é um fundo de recebível, provavelmente é um fundo fechado, porque não tem nem o código dele aqui, ó. É 5,3% do PL. Eu não gosto de... Já que ele tem tudo pouquinho, o ideal seria que isso aqui tivesse espalhado por outros ativos. Mas ele ancorou um ativo da própria casa. MCHY com 2,6%, o HREC com mais 1,1%, Game 11 1,1%, MCHF com mais 0,7%, Valora CRI Infra. Então lá o da Valora... 0,7 e o VGHF com 0,5, totalizando aí quase 12% de fundos imobiliários. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do CVBI são somente essas informações. Por favor, vá nos canais secundários e nos ajude a Mudicas a chegar a mil inscritos e tentar monetizar. A Mufiagro, agora, precisamos das horas para tentar monetizar. E lembrando e agradecendo que a Mufiagro não vai mais ter vídeos aqui no canal. Se você quiser saber sobre Fiagros, essa semana, tá? A partir da semana que vem eu nem falo mais de Mufiagro aqui no canal. Então, se quiser saber sobre Fiagro, tem que ir lá no canal de Amufiagro lá para ver os vídeos. Por favor, nesse vídeo deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para mim, você, o que você achou desse fundo imobiliário? Você acha que ele é um bom fundo? Nossa, amor, ele paga muito pouco e tal. Sim, gente. Você não tem como ter alto rendimento e baixo risco. Esse aqui, tendo em vista o risco que ele oferece, para mim, eu estou satisfeito. Tá? Para mim é um ótimo dividendo, tendo em vista a segurança que esse fundo proporciona. Então, eu sou chato com ativos, papel, eu sou agressivo, gosto de papéis agressivos também, mas eu gosto de contrabalancear. Se eu tenho um HCTR no meu portfólio, que é um trem, entre aspas, tá perigoso e arriscado, em contrapartida eu tenho o CVBI que me traz alta segurança. Então eu gosto de um lado apimentar, mas do outro lado eu gosto de me defender. Então, eu sou cotista desse fundo na carteira pública, carteira privada, a minha carteira é fechada, mas isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Deixa o seu comentário aí, me diz para mim o que você acha do fundo, se você gosta da gestora, do ativo, que é muito importante a sua interação aí conosco. Compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento a mais pessoas, continue se inscrevendo no canal, a 11.200 inscritos, pretendemos chegar a 13 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil.
Então eu conto com a ajuda de vocês aí pra gente continuar crescendo. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, nos ajude. Faça-nos uma doação para o Pix do canal ou para a carteira pública aí do canal, né, para nos ajudar a tirar a certificação ou a carteira pública, amuinvest@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io. I scrolled down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see. He had his hand around your waist and a smile on your face, like the way you look at me. 'Cause only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete. Music licensing reimagined. And it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, 'cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me I got no real reason to worry, my mind starts to imagine things that never happened. I start to believe that you're still in love with some other has-been. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one? The last one. I've heard stories about exes Music licensing reimagined. wedding day.